Bhagavad Gita, terceiro discurso, o Yoga da Ação. Arjuna disse: se pensas que o conhecimento é superior à ação, ó Janardana, por que me impões, ó Keshava, esta ação terrível? Com essas palavras desconcertantes somente confundes meu entendimento. Portanto, dize-me com certeza qual é o único caminho para que eu possa alcançar a bem-aventurança. O bem-aventurado Senhor disse: como te disse antes, ó impecável, neste mundo há uma senda dupla. Aquela pelo yoga do conhecimento, dos Sankhya's, e aquela do yoga pela ação, dos yogis. O homem não se liberta da ação abstendo-se da atividade, nem se eleva à perfeição pela mera renúncia. Ninguém pode, nem mesmo por um instante, permanecer realmente inativo, pois, inevitavelmente, todos são impelidos à ação pelas qualidades nascidas da natureza. O homem confuso que se fixa no controle dos órgãos da ação, mas cuja mente habita nos objetos dos sentidos, é chamado de hipócrita. Porém, ó Arjuna, aquele que controlando os sentidos pela mente, cumpre o yoga pela ação, utilizando os órgãos da ação sem apego, esse é digno. Cumpre a ação correta, pois a ação é superior à inação, e nem mesmo a manutenção do teu corpo seria possível na inatividade. O mundo está ligado pela ação, exceto pela que se cumpre por sacrifício. Por tal razão, ó filho de Kunti, cumpre tu a ação livre de apego. Nos tempos remotos, tendo feito emanar a humanidade por meio do sacrifício, o Senhor da emanação disse: por meio do sacrifício, propagar-vos-eis e que o sacrifício seja o vosso doador de desejos. Nutre com isso os brilhantes e que os brilhantes vos nutram. Assim, nutrindo-se uns aos outros, colhereis o supremo bem. Pois nutridos pelo sacrifício, os brilhantes vos concederão as dádivas que desejais. É verdadeiramente um ladrão aquele que desfruta das dádivas concedidas por eles sem qualquer retribuição. Os justos que consomem o restante do sacrifício estão livres de todo pecado, mas os ímpios, que preparam a comida somente para si, verdadeiramente comem pecado. As criaturas subsistem de alimento. A produção do alimento provém da chuva, a chuva procede do sacrifício, o sacrifício surge da ação. Saibas que a ação se origina de Brahman, e Brahman provém do imperecível. Portanto, o eterno, o todo impregnante, está sempre presente no sacrifício. Aquele que na terra não segue esse movimento que é assim cíclico, ó filho de Prita, é pecador na vida e regozija-se nos sentidos, vive em vão. Mas o homem que se regozija no ser, com o ser se satisfaz, e está contente no ser. Para ele, verdadeiramente nada resta a cumprir. Para ele, não há nenhuma atração pelas coisas feitas nesse mundo, nem pelas não feitas, nem quaisquer dos seus objetivos depende de qualquer criatura. Portanto, sem apego, cumpre constantemente a ação que é dever, pois, cumprindo a ação sem apego, o homem verdadeiramente alcança o Supremo. Janaka e outros realmente atingiram a perfeição pela ação. Então, tendo também em vista o bem-estar do mundo, deves cumprir a ação. Tudo quanto um grande homem faz, também o farão os outros. O padrão que ele estabelece, o povo seguirá. Nada há nos 3 mundos, ó Partha, que deva ser feito por mim.
nem algo inconquistado que possa ser conquistado, mas apesar disso, eu me engajo na ação. Pois, se eu não estivesse sempre engajado incansavelmente na ação, os homens seguiriam o meu exemplo, ó filho de Prita. Estes mundos cairiam em ruínas se eu não cumprisse a ação. Eu seria o causador da confusão de castas e destruiria estas criaturas. Tal como o ignorante age por apego à ação, ó Bharata, do mesmo modo deve o sábio agir sem apego, desejando o bem-estar do mundo. Que nenhum homem sábio inquiete a mente de pessoas ignorantes apegadas à ação, mas sim que ele torne atrativa toda a ação, agindo em harmonia comigo. Todas as ações são forjadas somente pelas qualidades da natureza. O eu iludido pelo egoísmo pensa, eu sou o agente. Mas aquele conhece a essência das divisões das qualidades e funções. Ó poderosamente armado, sustentado que as qualidades movem-se em meio às qualidades, não é apegado. Aqueles iludidos com as qualidades da natureza apegam-se às funções das qualidades. O homem de conhecimento perfeito não deve perturbar o nécio cujo conhecimento é imperfeito, entregando todas as ações a mim, com teus pensamentos descansando no Ser Supremo, liberto da esperança e do egoísmo e curado da febre mental, empenha-te na batalha. Aqueles que habitam eternamente neste meu pensamento, plenos de fé e sem malícia, também estão liberados das ações. Aqueles que criticam meu ensinamento e não agem segundo ele, insensatos e iludidos quanto ao conhecimento total, deves saber que estes nécios estão condenados a ser destruídos. Até o homem de conhecimento comporta-se em conformidade com sua própria natureza. Os seres seguem sua natureza, de que vale reprimi-la. A afeição e a aversão pelos objetos dos sentidos moram nos sentidos. Que ninguém chegue a estar sob o domínio desses dois. Eles são obstrutores da senda. É melhor o nosso próprio dever, ainda que destituído de mérito, do que o dever alheio bem cumprido. É melhor a morte no cumprimento do nosso próprio dever. O dever alheio é cheio de perigo. Arjuna disse, porém, o que é que incita um homem a pecar contra a sua vontade, ó Varshneya, como se fosse compelido por uma força? O Senhor bem-aventurado disse, é o desejo. É a ira originada pela qualidade do movimento, que tudo consome, que tudo polui. Conhece-o como nosso inimigo aqui na terra. Assim, como a fumaça envolve a chama, como um espelho é coberto pelo pó, como o ânimo envolve o embrião, assim o desejo envolve este. A sabedoria está envolvida por este constante inimigo dos sábios em forma de desejo, que é insaciável como uma chama. Diz que os sentidos, a mente e a razão são sua sede. Envolvendo com estes a sabedoria, confunde o morador do corpo. Portanto, ó melhor dos Bharatas, dominando primeiro os sentidos, mata esta coisa pecaminosa, destruidora da sabedoria e do conhecimento. Diz que os sentidos são grandes, maior do que os sentidos é a mente, maior do que a mente é a razão. Porém, o que é maior do que a razão é ele. Assim, entendendo-o como maior do que a razão, dominando o eu com o ser, ó potentemente armado, mata o inimigo em forma de desejo, difícil de vencer.
Desta forma, o terceiro discurso do diálogo entre Sri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads da obra Bhagavad Gita, Ciência do Eterno, Escritura do Yoga, intitula-se o Yoga da Ação.